livro de Oséias, capítulo de número 2. Está com dificuldade de achar Oséias? Tá? Chega depois do profeta Daniel. Daniel é o último dos profetas maiores. Aí é fácil de achar. Abriu, dê uma olhadinha à sua direita e à sua esquerda. Vê se tem alguém sem a Bíblia. Estenda a sua Bíblia para quem não tem Bíblia. O versículo que eu quero usar como gancho nesta noite é o versículo de número 15, apenas a primeira parte. Eu vou ler a passagem, depois a irmã Luísa estará louvando a Deus. Oséias, capítulo de número 2, o versículo de número 15, a parte A. Se você abriu direitinho a passagem, deve encontrar assim: e lhe darei dali as suas vinhas. Os irmãos? Vamos ler mais bonito, é tão curtinho, a gente pode ler mais bonito. E lhe darei dali as suas vinhas. Como é o nome do vale? Vale de Acor. Palavra Acor quer dizer perturbação. E Deus está dizendo: e lhe darei o vale de perturbação como porta de esperança. Pode ser a perturbação porta de esperança. Que Deus está dizendo a Israel é que a única chance deles e a única esperança deles era a perturbação divina. Mas para você entender direitinho, volta comigo na tua Bíblia lá para o livro de Josué. O capítulo é o de número 7. Logo depois de Deuteronômio, você vai encontrar o livro de Josué. Pronto. Nós vamos ouvir Luísa cantando. Deixa aberto o capítulo de número 7, porque ele é quem revela para a gente os segredos do Vale de Acor. Distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em teu peito. Você vive maus momentos, é todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora que Deus vai tirar você desse vento. Olha só uma coisa: se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado para vencer e reinar com Ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Vai sair a guarda roxa, com este Deus não há
como o nosso Deus. Lá no Egito trouxe as pragas, humilhou o tal de Faraó e exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Não há Deus como esse Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, ele te amou primeiro, fazer de um campeão. Aleluia, Jesus, santo és tu, ó Pai. Continua, Senhor, pelos nossos corações nessa noite. Que o seu povo, Senhor, venha sair daqui regozijados, ó Pai, cheio da tua graça, Senhor. Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em teu peito. Você vive maus momentos, é todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora que Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado para vencer e reinar com ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque ele é Deus. Vai sair a guarda-rocha, com esse Deus não há quem possa, não há como o nosso Deus. Lá no Egito trouxe as pragas e humilhou o tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Não há Deus como esse Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, ele te amou primeiro, mas é ti o campeão. Mas é ti o campeão. Vale de Acor é o vale da perturbação. 3 ou 4 vezes a Bíblia faz referência ao vale de Acor. Em alguns momentos, a expressão Acor utilizada não tem nada a ver com esta aqui, mas 3 vezes ela tem uma mesma
se dirige ao mesmo lugar. Primeira, em Isaías 65, verso 10, a outra em Oséias 2, verso 15, e agora Josué 7 em diante. A Bíblia diz: lhe darei o vale de Jacó como vale, como portal de esperança. E como eu disse, a palavra Jacó significa perturbação. E ela marcou, o vale de Jacó marcou um momento muito, mas muito significativo na vida do povo de Deus. Josué está lá embaixo, logo depois do livro de Deuteronômio, um episódio muito forte aconteceu ali. E depois Oséias resgata aquele modelo, resgata aquela experiência e diz que o Senhor daria Jacó não mais como vale de perturbação, mas que daria Jacó como vale de esperança. Ele ficava situado na parte sudeste, na parte nordeste de Judá. E é muito interessante o que se desenrola naquele lugar. Abre tua Bíblia, conforme eu sugeri, o livro de Josué, capítulo de número 7, dos versículos 1 em diante. Nessa experiência aqui, Josué estava conduzindo o povo de Deus, e depois da morte de Moisés, ele tem agora a experiência, ele tem um desafio, melhor dizendo, de substituir alguém que lhe era grande, alguém que o antecedendo demonstrou ser alguém extremamente forte, alguém extremamente equilibrado, alguém extremamente com a mente clara e com um senso de direção. Josué tem agora o desafio de conduzir um povo que vinha sendo conduzido por Moisés. E é sempre assim, quando nós temos o desafio de substituir alguém ou de ocupar o lugar que fora de alguém, alguém que aos nossos olhos era grande, alguém que realizou, alguém que cresceu, alguém que desenvolveu. Nós somos tomados por um medo, por um receio, por um senso de limitação. Achamos-nos incapazes porque, via de regra, nós desenhamos os nossos heróis com um tamanho maior do que o que realmente ele é. Nós fantasiamos acerca das pessoas a quem nós admiramos, nós fantasiamos acerca das pessoas a quem nós temos como herói, como modelo e como exemplo, de tal maneira que fazer ou alcançar a mesma coisa que aquela pessoa fazia ou alcançou se torna algo extremamente difícil. Morre Moisés porque todo homem morre, morre Moisés porque todo líder morre, morre Moisés porque nós cumprimos um tempo aqui na terra, morre Moisés porque nenhum homem tem história eterna. O único homem que tem história eterna é Jesus de Nazaré. Morre Moisés, o maior homem do Antigo Testamento, a maior figura do Antigo Testamento. E agora Deus olha para Josué, franzino, pequeno, frágil, inseguro, e diz: eu quero que você continue conduzindo o meu povo. Mas logo eu. E Deus começa a dizer para ele: presta atenção, Josué, da mesma maneira que eu fui com Moisés, eu serei com você. Porque o Deus de Moisés, presta atenção, é o Deus também da minha vida e é o Deus da sua vida. E da mesma maneira que Deus usou a Moisés, Deus usou a Josué. E da mesma maneira que usou aos dois, quer usar você, quer usar a sua vida. Levanta, Josué, tímido, trôpego, inseguro, mas ainda com lições preciosas na mente, com sentimentos fortes no coração, começa ele a trabalhar. Vai de batalha em batalha, de guerra em guerra. Josué era um grande estrategista, Goreta. O cara entendia das estratégias porque aprendera com Moisés, mas também a sua jovialidade, a sua juventude dava a ele aquele vigor, aquela coragem que o tempo vai retirando da gente. E ele vai de conquista em conquista, de conquista em conquista, e vai anexando o território dele, vai ampliando, ampliando, ampliando. E a cada conquista, Josué cresce aos olhos do povo, e Josué cresce aos nossos próprios olhos. São as nossas pequenas conquistas que vão dizendo a gente diante do espelho quem nós somos ou o que nós podemos fazer. Quem fica com o braço cruzado contemplando a vida e admirando os outros, perde a oportunidade de escrever a sua história, ou de deixar que Deus mude a sua história, escrevendo novas páginas lindas e fantásticas. Josué de experiência em experiência, tropeçando, tremendo, temendo, com receio, com dúvida, mas ele vai, porque coragem não é a ausência do medo. Coragem é ação, é atitude apesar do medo que nos domina. Lá vai Josué, cresce, cresce. Agora Josué chega diante de um desafio que parece pequeno, uma cidadezinha do tamanho de um ovo.
Eles saíram de uma grande batalha, agora tem uma cidadezinha do tamanho do ovo. Como bom estrategista que era, como um bom militar que era, ele manda alguns espias, ele diz assim: vão lá, dá uma olhadinha, pesquisa a cidade, vê o que é que a gente precisa para vencê-la. Manda os espias adentram da cidade, olha uma coisa, olha outra, olha a estrutura, exército. E depois de olhar tudo, os espias voltam cheios de sede, dizendo: Josué, batata, é moleza, a gente vai arrasar com aquela cidade num tapa. Manda todo mundo não, os soldados estão cansados, manda apenas alguns. Manda uns poucos, e a gente vai lá e a gente arrebenta com tudo. Aí Josué chama o exército, separa alguns homens, manda que os homens vão até a cidade de Ai. Fica Josué no arraial e diz: vai lá, vence, domina aquela cidade e volta. Eles vão. Quando eles entram na cidade, aquela cidade do tamanho de um ovo, pequenininha, frágilzinha, se levanta como um gigante, dá uma surra no povo de Deus, dá uma surra no exército de Josué, dá uma surra, mas uma surra bem dada, de tal maneira que o exército sai correndo, e o exército inimigo atrás, e ainda consegue matar, se a minha memória não me trai, 30 ou 36 soldados, de tal maneira que o exército de Josué volta para a sua cidade, com o rabinho entre as pernas, envergonhado de terem sido destruídos e derrotados por uma cidade pequenininha, por um exército insignificante. Eles voltam humilhados, e quando eles retornam e conversam com Josué, Josué fica sem entender. E sabe o que é que Josué faz? Diferente de mim e diferente de você, em lugar dele procurar quem foi o culpado, em lugar de ele começar a apontar responsabilidade, Josué corre e vai conversar com Deus, porque ele sabe que a vida dele está debaixo da autoridade de Deus, e que ele invadiu Ai, porque Deus disse que ele deveria invadir. Agora o acerto dele, o acordo dele é com Deus, então ele não culpa ninguém, ele vai conversar com Deus. Isso está no capítulo de número 7 de Josué. Quando ele chega para conversar com Deus, Deus diz assim: tem um cabra ruim no meio de vocês, tem um anátema, tem alguém que está me envergonhando, tem alguém que me desobedeceu, tem alguém que quebrou o pacto comigo, tem alguém que rompeu a aliança, tem alguém que, sabendo qual era a minha vontade, fez uma outra coisa, tem alguém que está contaminando o povo. Ora, era muita gente. Ele diz assim: o que é que eu faço? O Senhor diz assim: chame todas as tribos, de todas as tribos, todas as famílias, de todas as famílias, todos os varões, e passe adiante de mim, e eu vou te dizer quem é. Não há coisa encoberta que o Senhor não possa revelar. Ele chama os varões um por um, bota assim enfileirado. Aí vai Josué, passando em revista, olhando para a cara de cada um. Olha para um, olha para outro, olha para outro, olha para outro. Quando chega em Acã, Deus diz assim: é ele, é ele. Josué separa todo mundo de sair. Tu já pensou esse negócio? Pega Acã, tete a tete, focinho no focinho, cara a cara, e diz assim: meu filho, diga para mim o que foi que você fez, porque Deus me disse que foi você. Não tem como escapar, não tem como correr. E ele confessa. Na batalha anterior, presta atenção, na batalha anterior, Deus diz: não pegue nada de lá, não traga nenhum e nem deixe nenhum animal vivo, não pegue coisa alguma, porque os bens daquela cidade são vergonhosos para mim. Acã era o comandante. Sabe o que é que o comandante fez? Achando-se na condição de comandante, ele fez algumas concessões a si mesmo. Ele pegou uma capa, pegou alguns ciclos de prata, 200 ciclos de prata, e pegou uma barra de ouro. Os soldados viram ele fazer isso. E quando os soldados viram ele fazer isso, os soldados não podiam dizer nada, era o comandante. E ele pegou a prata, ele pegou a capa riquíssima, finíssima, e ele pegou a barra de ouro, trouxe-os consigo, adentrou na sua tenda, levantou o fundo da sua tenda, fez um buraco lá dentro e escondeu. E ficou por isso mesmo, e ninguém disse nada, mas as pessoas começaram a fomentar na cabeça, o coração começou a ficar inquieto. Quando eles foram ver a cidade de Ai,
e que eles foram para batalhar com Ai, eles pensaram o seguinte: os soldados já foram para a batalha derrotados. Por quê? Porque eles sabiam que se eles ganhassem a batalha, Acã iria de novo tirar as riquezas para ele e os soldados não. Então eles disseram, pensaram consigo, fazer força para esse cara ficar na boa? De jeito nenhum. Cruzar os braços. Entraram na cidade de Ai deu em cima deles, deu uma surra bem dada, daquela que os pais da gente davam quando estava num dia pelas avessas, que a gente fazia uma coisa que ele dizia várias vezes: não faça que eu vou te bater, não faça que eu estou te bater, estou juntando. Não sei se tu faz assim, Carlos, mas tem pai que é assim: estou juntando, e vai juntando, e vai juntando. E tem dia que o pai, já falei isso aqui, tem dia que o pai diz assim: de noite quando eu chegar eu te dou uma surra. Ô vida dura, você vai tomar uma surra de noite e foi avisado de manhã. Aí o sofrimento e a angústia toma conta da gente. Quando dá 5 horas, perto de 5 horas, o pai chega às 6, a gente não vê a hora desse negócio acabar. Foi assim a surra que o povo de Deus recebeu, foi vergonhosa. Aí o Deus falou para Josué, Josué fala com Acã, Acã vai lá, pega. Josué diz assim: vai pegar o que você tem lá dentro, que é desonroso e vergonhoso para Deus. Vai pegar o anátema. Ele vai, levanta o fundo da tenda, arranca as coisas que tem lá, traz as coisas para Josué, entrega a Josué. Resolvido o problema? Não. Josué diz assim: todo o povo, venha comigo. Você também, Acã. Chama tua mulher, vem a mulher de Acã. Chama teus filhos, vem os filhos de Acã. Traz teus animais, vieram os animais de Acã. E eles caminharam, presta atenção, até o vale de Acor. Não tinha nome ainda. Eles foram para lá. Lá, todo o povo ficou em volta de Acã. E todo o povo começou a pegar pedra. E Acã foi apedrejado e morreu apedrejado diante de todo o povo de Deus. A mulher de Acã morreu apedrejada diante de todo o povo de Deus. Os filhos de Acã morreram apedrejados. Os animais de Acã morreram apedrejados. E o restante dos bens dele foram queimados. Presta atenção. Para que o nome dele fosse riscado da terra. Nós não queremos nenhuma lembrança desse cara no nosso meio. Ele foi riscado da terra. No finalzinho, eu vou te dizer por que os filhos de Acã precisaram de ser mortos. Pode parecer a princípio que Deus mandou que fosse feito dessa forma, mas não é bem assim. Queridos, o que eu quero compartilhar com a gente nesta noite são algumas lições que o Vale de Acor nos traz, que a experiência de Acor nos traz. Primeiro, está no nome. O nome é perturbação. E aí eu entendo que o crente, ele passa pela experiência de perturbação. Acor quer dizer que o crente pode viver momentos de perturbação. Acor quer dizer que eu estou sujeito e susceptível a todos os intempéries da vida. O Vale de Acor quer dizer que a minha vida pode ser atribulada, que a minha vida pode ser angustiada, que a minha vida financeira pode viver perturbação, que a minha vida afetiva pode viver a perturbação, que a minha vida familiar pode experimentar perturbação, que a minha vida sexual, a minha vida moral, a minha vida eclesiástica pode passar por perturbação, porque nós desenvolvemos a ideia de que o crente vive num casulo, que o crente vive numa redoma, de tal maneira que problema algum lhe afeta. O Vale de Acor significa que enfermidade me alcança, que falta de fé me alcança, que crise me alcança, que necessidade me alcança, porque o Vale de Acor quer dizer perturbação, e o crente pode passar momentos de perturbação. Faz parte da nossa história. Mas para você, assim como para aquele povo que está registrado em Osés, Deus usa a perturbação para trazer esperança às nossas almas. Deus faz isso. Então, primeiro, o Vale de Acor nos ensina esta verdade. Mas presta atenção, o que nos ensina mais? Primeiro, ele nos ensina isso, mas também ele nos ensina
que lá no Vale de Jacó é onde os nossos sentimentos e os nossos desejos mais secretos são despidos, expostos, desnudados e colocados à vista de todas as pessoas. Quando Josué conversava com Acã e perguntava para ele o que foi que aconteceu, ele começa a relatar o que aconteceu e que ele vai demonstrar que quando ele tirou os despojos da cidade que foi conquistada, ele não pensou aquilo na hora não, foi fruto de cobiça, e a cobiça foi trabalhada na cabeça e no coração de Acã, e ele foi alimentando aquele negócio, e ele foi alimentando, e ele foi alimentando. Ele sabia: eu sou general, eu vou fazer essa concessão a mim mesmo. O sentimento dele estava guardado, escondido. Talvez ele não tenha compartilhado com ninguém, talvez tenha tentado disfarçar, talvez tenha tentado esconder, mas chega uma hora em que aquilo que nós somos aflora, manifesta-se, aparece quando a situação é favorável. No caso de Acã era cobiça, e no teu caso, e no meu caso, e no nosso caso, qual é o sentimento secreto que não é trabalhado, que não é enfrentado, que não é diluído, que não é colocado na cruz? Preste atenção: os sentimentos mais secretos, os desejos mais ocultos, as inclinações mais perversas de nossa alma, quando ela encontra um terreno fértil, ela aflora se a gente não colocar aos pés da cruz. Paulo disse que dava graças a Deus pela cruz, porque nela ele estava crucificado para o mundo e o mundo estava crucificado para ele. Acã, durante um bom tempo, alimentou a cobiça, guardou o sentimento no coração e pensou que poderia viver a vida toda brincando com essas coisas. Não brinque com fogo, porque quem brinca com fogo cedo ou tarde acaba se queimando. Não brinque com fogo, porque fogo é como uma serpente que se pega pelo rabo, pela cauda, ela se volta contra você. O Vale de Jacó diz que eu preciso lidar com as dificuldades e com os sentimentos da minha alma. O que é, querido, que tem atormentado você? O que é que na calada da noite você fica brigando com Deus? Esse troço está aqui dentro. O que é que você tenta esconder de todo mundo e às vezes oculta-o até de Deus? Presta atenção ao que eu vou lhe dizer. Chame o teu pecado pelo nome. Chame tua fraqueza pelo nome. E diga a Deus: que diacho é esse que está dentro da tua alma? Diga a Deus: eu tenho isso, mas eu não quero isto. Me lembrei agora, falando com os irmãos, de uma história que eu já contei aqui, contada por George Vanderman no livro Como Viver como um Tigre. Ele disse que um lobo subiu no alto de uma montanha, olhou lá para baixo e viu as ovelhas. E o lobo ficou embevecido com aquilo. Como é que aquele grupo vive tão bem assim? Saltitante, feliz, alegre. E o lobo pensou: é esta a vida que eu quero. Mas lobo é lobo, e a natureza do lobo é a natureza de lobo. Como ele não podia se transformar em ovelha, ele pega a roupa de uma ovelha, se veste de ovelha, cai no meio do rebanho e fica lá no meio das ovelhas. Todo mundo olha para ele e diz assim: é ovelha, mas ele sabe que ele é lobo. Chega a hora de comer, as ovelhas vão lá, comem capim, lobo não consegue. É contra a natureza dele. O que é que ele faz? Ele espera que todo o rebanho saciado se deite e durma. Ele sai do meio do rebanho, vai bem distante, tira a roupa, assume a forma de lobo, sai à caça, abate uma presa, come esta presa, sacia sua natureza, depois volta, veste a roupa de ovelha, retorna para o meio do rebanho, se deita, se descansa e dorme. Todo mundo olha para ele e diz assim: é ovelha, mas ele sabe que ele é lobo. Ele nunca vai deixar de ser lobo, a não ser no dia em que ele diga: ó Deus, eu sou lobo,
mude a minha natureza. É preciso que a gente diga o que está aqui dentro. Gente que se arde em ódio e diz que é zelo. Gente que se dilui em ciúmes e diz que é proteção. Gente que tornou-se escravo da mentira e diz que é estratégia. Gente que é a marca do caos e da desordem e diz que é firme. Diz para Deus a tua natureza. O Vale de Jacó nos ensina que os meus sentimentos mais secretos precisam ser tratados, que eu não posso maquiá-los, que eu não posso colocar um band-aid em cima, porque não se resolve o problema do furúnculo colocando o band-aid em cima, tem que espremer. O Vale de Jacó diz que eu tenho que me enfrentar. O caso de Acã foi a cobiça, e o seu, querido? Outra coisa que o Vale de Jacó nos ensina, lá no Vale de Jacó, é onde nós aprendemos que deixar os critérios de Deus para vivermos da nossa própria vontade significa experimentar dor, sofrimento, vergonha, humilhação e desprezo. No versículo de número 11, Acã sabia que Deus proibira. Deus disse: não pegue, não traga, não toque, não leve nada consigo. A palavra estava clara. E quantos de nós achamos que a palavra de Deus pode se aplicar a A, a B, a C ou D, mas que a gente não, que a gente consegue vencer, que a gente consegue ficar de pé, que a gente consegue resistir? Quantos de nós achamos que podemos chegar até a ponta do nosso pecado, porque a gente controla, e quando a gente descobre, a gente só percebe que a gente não tem força depois que a gente cai. Está escrito: escondi a tua palavra no meu coração. Não, a gente pode dizer isso melhor, diga com verdade: escondi a tua palavra no meu coração. O Vale de Jacó nos diz isso, que deixar a palavra de Deus, que deixar os critérios de Deus para viver dos nossos, é barca furada, não vai dar em nada, a não ser na destruição de nossas vidas. Muita gente que viveu conosco, e muita gente que já viveu em outras igrejas, hoje estão afastados, estão no mundão velho, porque acharam que podiam ludibriar a Deus, acharam que podiam selecionar as passagens da Bíblia que se aplicavam no seu coração. Davi também pensou a mesma coisa. Davi pensou que ninguém ia saber. Davi pensou que os seus desejos ocultos seriam satisfeitos uma após vez, uma após outro, um dia após o outro, e que tudo ficaria bom até o dia em que ele peca sozinho. Ele peca sozinho, comete um erro desgraçado, e um pecado chama outro pecado. E está lá Davi sentado, desfrutando da consciência tranquila de quem já havia destruído as provas do seu erro. Davi não contava com Deus. E às vezes o nosso erro é não contar com os olhos de Deus. Os mesmos olhos de Deus que me protegem. Pois quando você vai andando na rua que um cara intenta mal contra você, Deus manda anjos e mensageiros botar esse cara para correr. Corre que você nem vê, mas da mesma maneira Deus te confronta quando você apronta e acha que pode andar tranquilo sem que ninguém saiba. Aí Natã faz aquela história que vocês conhecem. Natã chega para Davi e diz: meu senhor, um homem tinha uma ovelhinha, uma única ovelhinha, amava muito, cuidava muito, desde pequenininho que ele cuidava dessa ovelhinha, tinha muito carinho por ela. E Davi, sentado no trono, escuta aquela mensagem, aquela história. E havia um outro homem que tinha um bocado de ovelha, um grande rebanho, tinha tudo o que queria. Este homem que tinha tudo, um dia botou os olhos naquele que só tinha uma. E os olhos dele, movido pelo desejo, foi lá e ele tomou aquela ovelhinha para si. Antes de Natã terminar a história, Davi se levanta num arrobo de coragem e ousadia e diz: morte para este homem. Todas as vezes que eu penso nisso, eu imagino a cara de Natã. Morte para este homem. Natã então vira-se para Davi e diz assim: meu rei, este homem é você. Este homem é você. Quer entender o que aconteceu com Davi? Leia o Salmo 32 e o Salmo 51. Não leia agora não. Leia em casa.
é quando ele escreve o Salmo 51 e diz: ó Deus, me dê de novo a alegria da minha salvação. Queridos, é assim. O Vale de Jacó é onde nós descobrimos que deixar os critérios de Deus para vivermos da nossa vontade significa experimentar dor, sofrimento, vergonha e humilhação. Outra coisa que o Vale de Jacó nos ensina com a experiência de Acã é onde descobrimos, presta atenção a isso, o Vale de Jacó nos ensina que os nossos pecados não são apenas nossos, e que os nossos pecados não afetam apenas a gente. Os nossos pecados afetam e atacam e alcançam as pessoas a quem nós mais amamos. Porque as escolhas que nós fazemos na vida, elas não atingem apenas a nós, elas atingem a outras pessoas. As escolhas corretas que nós fazemos na vida, as escolhas certas que eu fiz na vida, alcançaram os meus e alcançam aqueles a quem eu mais amo. Mas as minhas escolhas erradas igualmente afetam aqueles a quem nós mais amamos. Porque quem mais sofre por nós é quem mais nos ama. Quem mais sofre por nós são as pessoas que mais nos amam. O que foi que a mulher de Acã fez pelo amor de Jesus para morrer apedrejada? O que foi que os filhos de Acã fizeram para morrer apedrejado? O que foi que eles fizeram? Queridos, eles não fizeram nada. A escolha foi de Acã e a sua família pagou. Tem escolhas que você faz e a sua igreja é quem paga. Tem escolhas que você faz e a sua vida e sua vida familiar quem paga. Tem escolhas que você faz que a sua vida financeira se acaba e quem está do seu lado vai junto. As escolhas que nós fazemos, quantas mães aqui não têm sofrido porque os filhos, antes fiéis no caminho do Senhor, fizeram uma escolha estabanada e hoje estão vivendo num mundão, escravo das drogas e de tantas outras coisas mais. Quantos casais aqui não estão padecendo por causa das escolhas erradas que fizeram antes, que fizeram durante e que estão fazendo e fazem depois? Quantas pessoas não têm sofrido porque surgiu uma oportunidade de crescer, de arriscar, de investir e cruzou os braços, não quis, teve medo e depois a coisa cresceu e hoje estão arrependidos porque estão vivendo dificuldade. E quantas pessoas que tinham tudo, conheço gente que cresceu e depois de crescido começou a fazer escolhas descontroladas, desconexas e foi perdendo e Deus advertindo, e foi perdendo e Deus advertindo, e foi perdendo e Deus advertindo, perdeu e com as perdas pessoais as pessoas que mais amavam sofreram também. O Vale de Jacó nos ensina que as nossas escolhas não afetam apenas a nós mesmos. Por isso não diga a vida é minha, porque a vida não é sua, só a tua vida é de muita gente. Eu me lembro de minha amiga Lúcia Salles. O pai dela estava na Paraíba muito doente e eu estava com eles lá, a família lá em Salvador, no apartamento dela. Eu me lembro que ela ligando ao telefone, conversando com o pai dizia assim: mas minha filha, é minha vida. Ela disse: presta atenção, a sua vida não é sua, meu pai, a sua vida é de minha mãe, a sua vida da gente, que nós que somos seus filhos, a sua vida de pessoas que gostam de você. Tem muita gente que apanha porque abre a boca e diz: a vida é minha. A vida não é sua apenas. A sua vida é compartilhada com as pessoas a quem você mais ama. E são os que mais sofrem, ou os que mais celebram. Sofrem pelos seus erros e se alegram pelos seus acertos. Então presta atenção acerca da decisão que você vai tomar. Ainda dá tempo de você desistir. Ainda dá tempo de você rever. Ainda dá tempo de você repensar. Porque as suas atitudes vão alcançar, positiva ou negativamente, a quem você ama. Se nos lembrássemos disso, tem muitas coisas que nós não teríamos feito. Acã nos ensina isto. E Jacó
nos faz perceber. Quer ver que é verdade? Pois é, Acã é morto, apedrejado. Morto e apedrejado também, mortos e apedrejados também foram sua mulher e os seus filhos. Não somente eles, mas o povo foi derrotado no intento de alcançar uma batalha. O povo sofreu pelo pecado de um. Isso me lembra a experiência de Jonas. Estão lembrados da experiência de Jonas? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: vai, desce à grande cidade de Nínive, prega contra ela, porque o furo dela chegou até as minhas narinas. Em lugar de ir para Tarsis, Jonas foi para a Espanha. E foi se afastando, foi se afastando, foi se afastando, foi se afastando, foi se afastando. Jonas achou que as escolhas dele diziam apenas respeito à vida dele. Você está enganado, querido. As escolhas que eu faço afetam minha vida, minhas filhas, minha igreja, as pessoas a quem eu mais amo. Por isso eu tenho que pensar muitas vezes: as suas escolhas, Bela, não apenas atingem a você, atingem a Burta, atingem a seus filhos, sua mãe, seu pai, sua igreja, sua rua, sua cidade, atinge a muitas pessoas. Por isso pensa bem nas atitudes que você tem tomado. Jonas foi e dormiu. Deus manda uma tempestade que ameaça o navio, mas o navio estava cheio e todo mundo iria morrer por causa de Jonas, além dos 120 mil pessoas da cidade de Nínive. Queridos, o Vale de Jacó nos ensina que lá é onde nós descobrimos que os nossos pecados não são apenas nossos pecados, mas também afetam aqueles a quem nós mais amamos, pois suas consequências os atingem também. Que é uma outra lição que esta passagem nos traz. Vê comigo. O Vale de Jacó, que é o lugar de perturbação, presta atenção, ouça, é o lugar das derrotas fáceis. O Vale de Jacó é o lugar das derrotas fáceis. Sabe quando é que eu sou derrotado, Helenildo? Quando eu acho que eu já venci. Eu sou derrotado quando eu subestimo a capacidade do inimigo. Eu vejo o crente brincando, por exemplo, com Satanás ou com o nome de Satanás. Gente que quer dar tapa, gente que manda ajoelhar, gente que diz: quer ver o que eu faço com ele? E a Bíblia diz que o anjo do Senhor, Miguel, arcanjo, brigava com o inimigo por causa do corpo de Moisés, mas não ousou blasfemar contra ele, mas abrindo sua boca diz: o Senhor te repreenda. Não teve brincadeira com o inimigo, e tem muita gente brincando com o inimigo, tem muita gente brincando com fogo, e brincar com fogo é como dar uma navalha na mão de criança. Tem muita gente que tem sido derrotada em situações que parecem tão frágeis, porque acham que já venceram, e cada vez que eu acho que eu já venci, então eu abro as minhas defesas, eu me desprotejo e me torno uma presa muito fácil. Quando os espias foram até a cidade, eles olharam para a cidade pequenininha, do tamanho do ovo, e disseram: é pequena, num tapa a gente resolve isso, facilmente a gente resolve isso. É como às vezes eu e você fazemos: eu não vou nem orar para resolver isso. E lá vai a gente sem orar para resolver uma situação pequenininha. Aí o cão viu que você não orou e mandou os melhores que ele tinha para dizer: dá uma surra nele. E quando você vai cheio de si, sem a unção do Espírito, você sofre as consequências. Porque se você brinca com o diabo não brinca com você. Ele leva você muito a sério. É por isso que ele sabe quais são as suas fraquezas, porque ele não brinca com você. O Vale de Jacó é o vale das derrotas fáceis, e eu não posso prescindir disto na minha vida. Josué capítulo 7, verso 13, eles disseram o seguinte: é fácil, não manda todo mundo não, vai só um pouquinho. Não precisa orar, não precisa consultar, não precisa fazer previsão, não precisa orçar, não precisa pesquisar, precisa nada, a gente vai lá e faz.
você entrou numa dívida que tem anos que você não consegue mais sair. Pessoas disseram para você: não empreste, não ceda. Você disse que nada comigo não acontece não. Você foi e emprestou e até hoje não recuperou o teu nome e nem recuperou o teu cheque especial. Você disse: não, comigo não, de jeito nenhum, eu posso fazer, e foi fazer, e hoje vive arrependido, entra ano e sai ano. Tem loja que você não mais entra, tem rua que você não mais passa, tem casa que você não mais visita, tem pessoas para quem você não mais telefona, porque você achou vai ser fácil resolver. E descobriu depois que não é tão fácil assim, quando a gente quer fazer as coisas pela nossa própria força. Pois bem, a gente poderia terminar a reflexão aqui, mas ela estaria incompleta, porque o Vale de Acor até agora só revelou as coisas difíceis que acontecem comigo e que acontecem com você. Você pensou no namoro, a gente vai até aqui, a gente vai até a porta, a gente se segura, e depois descobriu que com desejos não se pode brincar, porque tem um tempo em que eu controlo ele, mas tem um momento que é ele quem me controla. E depois que ele dispara, não tem como mais voltar atrás. Aí você servia, andava na frente, senta lá atrás. Você se envolvia, não quer mais se envolver. Leitura da palavra fenece, serviço fenece, oração fenece, tudo fenece, por causa de uma escolha besta que você fez, achando que você podia, quando a Bíblia disse para você tomar cuidado. Mas o Vale de Acor não é só coisas ruins. Presta atenção. O Vale de Acor também é um lugar onde nós aprendemos que aonde fomos derrotados, nós podemos ser vitoriosos. Aonde fomos derrotados, devemos e podemos ser vitoriosos. Tem gente que se muda, tem gente que vai para outra igreja, tem gente que vai para outro lugar, tem gente que quer escrever uma outra história fugindo de um passado que deixou e que precisa ser redimido. Nesta passagem aqui, depois que Josué pega Acã, leva Acã até o Vale de Acor, e lá ele é apedrejado e morto, Josué volta e diz assim para Deus: Senhor, e agora o que é que eu faço? Sabe o que é que Deus diz para ele? Volte à cidade de Ai, entre de novo na cidade, porque eu te darei a vitória. Josué volta, pega o exército, entra na cidade de Ai, invade a cidade de Ai, destrói a cidade de Ai, e aonde ele foi derrotado, ele sai como vitorioso, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Querido, você não tem que fugir, você tem que se enfrentar. Tem gente que passa a vida toda fugindo, e foge o tempo inteiro, foge do confronto, foge do olhar, foge da palavra. Tem gente que quando ouve determinados sermões se queixa, se esconde, se coça, se encolhe, evita a confrontação, busca erros de outras pessoas, porque estão fugindo da sua confrontação, está fugindo do seu erro. Pare de fugir, enfrente aquele que te amedronta, porque quando enfrentamos quem nos amedronta, nós nos tornamos vencedores, e só se torna vencedor quando se enfrenta. É interessante que algumas pessoas estão travadas pelo imobilismo das lembranças, e talvez eu esteja falando para pessoas que viveram isso. Ah, pastor, eu fui uma bênção, eu já fiz, eu já fui, eu já cantei, eu já preguei, eu já servi. Pastor, no início, quando eu me converti, eu era animado, eu tinha uma febre pelo Espírito Santo, eu tinha prazer, eu tinha um desejo, eu era atraído pela fé cristã, e o tempo foi passando, eu perdi. São pessoas que estão vivendo do imobilismo das lembranças, pessoas que se tornaram escravas do seu passado glorioso. Preste atenção no que eu vou lhe dizer, Aldo. Deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação. Não é o que eu fui que importa, é o que eu sou e o que eu serei. Olha para frente, querido, sai desse imobilismo. Podemos ser vitoriosos aonde estamos sendo derrotados. Gravou isso? Diga amém. Segunda coisa, são 3 apenas. Para sermos vitoriosos,
aonde nós fomos derrotados, precisamos decisivamente de enfrentarmos as nossas fraquezas. Precisamos de enfrentar as nossas fraquezas. Quando Josué chamou Acã, disse assim: me fale você qual é a tua fraqueza. Quando Josué chamou Acã, disse assim: me conte você o que é que tem dentro de você. E ele disse: eu sou, eu fiz, eu agi. É Acã quem conta, é Acã quem fala. Quando o filho pródigo sai de casa cheio de si, empedernido, metido a besta, nariz empinado, ele vai gastar a vida e a juventude e aprende que viver fora dos critérios de Deus só traz destruição. Ele vai caindo, até que lá embaixo ele olha para cima e diz assim: já sei o que é que eu vou fazer. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e vou lhe dizer. O que é que ele diz? Pai, eu pequei contra ti e contra os céus. Você pode até me culpar, você pode até culpar teu marido, você pode até culpar tua esposa, você pode até culpar teus filhos, você pode até culpar Deus. Essa desculpa serve por algum tempo, mas no dia em que você estiver diante de Deus, nenhuma desculpa caberá, porque nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Precisamos de enfrentamento. Enfrente você e enfrente o teu pecado. Para de culpar os outros, para de arrumar desculpa, porque com Deus, presta atenção, o que vale e a forma de Deus nos tratar é pela gestão de resultados. Está na Bíblia isto. Deus vai tratar a gente a partir do princípio da gestão de resultados. Quer que eu prove? Ele distribuiu talentos com algumas pessoas e disse assim: faça o que vocês quiserem, depois eu volto para tomar conta disso aqui. Um ficou com 5, o outro ficou com 3 e o outro ficou com 1. O que ficou com 5 trabalhou, ganhou 10. O que ficou com 3 trabalhou, ganhou 6. E o que ficou com 1 ficou com medo e enterrou. Quando o Senhor voltou, perguntou: cadê os 5 que eu te dei? Está aqui, Senhor. E o que foi que você fez? Ganhei mais 5. Ótimo, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, no muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O que ganhou 3, ele disse: cadê os talentos que eu te dei? Quantos foram 3? O que é que você fez com ele? Ganhei mais 3, está aqui, tem 6. Ótimo, que legal, que bom, você é joia. Você é um servo bom e fiel. Foi para o último e diz assim: cadê o talento que eu te dei? Está aqui. E cadê? O que foi que você fez com ele? Eu escondi, porque eu tive medo. Tu és alguém que planta, que colhe onde não planta. Tu és isso, tu faz aquilo outro. O cara explicou. E depois que ele terminou com toda aquela ladainha, o Senhor disse assim: servo mau e negligente. Por que é que você não deu os meus talentos para o meu talento para os banqueiros? Ele teria feito melhor do que você. Por causa disso, me dá o que é teu. Você será lançado no lago de fogo, porque lá haverá pranto e ranger de dentes. Nenhuma desculpa cabe. A gente tem que trabalhar com gestão de resultado. Você pode estar justificando tudo o que acontece na sua vida de errado. O que cabe diante de Deus é o que efetivamente você tem conquistado, porque Ele tem dispensado todo o poder para nos socorrer. Nós não estamos sós, a graça do Senhor está sobre a gente, a unção do Senhor tem nos sustentado, a bênção do Senhor está sobre a nossa cabeça e o poder de Deus está ao nosso alcance. Descruza este braço em nome do Senhor Jesus Cristo e sai para uma vida vitoriosa. Pastor, eu não tenho quem pague meu curso. Pastor, eu não tenho quem faça isso por mim. Pastor, eu não tenho quem faça aquilo. Pastor, eu estou meio doente. Pastor, o meu relógio não funciona. O meu rádio não pega. Pastor, isso, pastor, aquilo outro. Com Deus isso não serve. O que serve é o que você fez com a vida que eu te dei. Porque Ele disse que a vida que veio dar para mim e a vida que veio dar para você é vida em abundância. É vida em abundância. O critério de Deus é gestão de resultado. Você pode viver a vida medíocre que você quiser, mas isso não serve diante de Deus. Porque o que Ele te deu é porque Ele sabe que você pode fazer melhor. Melhor esposa, melhor marido, melhor irmão,
melhor pessoa. Mas em frente. Você já orou a Deus dizendo: meu Deus, eu sou preguiçoso? Eu nunca vi ninguém orando dizendo: meu Deus, pelo menos em oração alta eu nunca ouvi. Porque o cabo, para dizer um negócio desse, ele tem que dizer bem baixinho, né? E aí o Espírito Santo ainda tem que se esforçar para escutar o que o bandido disse, né? Mas você já viu alguém dizer isso? Você já conversou com alguém, chegou para você e disse assim: olha, eu não cresço porque eu sou preguiçoso? Você conhece alguém que já disse isso? Você conhece alguém que diz assim: o meu problema é que eu sou mentiroso demais? Você já viu alguém que tem a língua grande e dizer assim: não é porque eu sou fofoqueiro, eu tenho uma língua grande? Você já ouviu? Não, eu sou zeloso. E a gente está justificando as nossas fraquezas. Fraquezas não se justifica, fraquezas se cobre com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Fraquezas se cobre com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Porque aquele que confessa e deixa... Não, a gente pode fazer isso melhor. Aquele que confessa e deixa... Só se alcança a misericórdia quando se confessa e deixa. É preciso confessar a Deus. É preciso confessar a Deus. E finalmente, depois de você fazer isso, para sermos vitoriosos onde estamos sendo derrotados, temos que assumir, tomar atitudes, por vezes, radicais. Não foi radical ter morto Acã? Mas Josué sabia que se Acã sobrevivesse, ele nunca mais ganharia batalha alguma. E o princípio da desobediência seria inaugurado no meio do povo. O filho pródigo, quando se levantou, disse assim: já sei, vou dizer a meu pai: pai, eu pequei contra os céus perante ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Já não, isso é radical. Mas ele sabia disso. Algumas vezes nós precisamos radicalizar. É seu relacionamento que está acabando com a tua vida espiritual? Das duas, uma. Ou tua vida espiritual acaba, ou você acaba com o relacionamento. Às vezes a gente tem que radicalizar. Tem amizades que têm esfriado o teu amor e têm desviado você dos caminhos de Deus. Das duas, uma. Ou você vai se desviar mesmo dos caminhos do Senhor, ou você acaba com esta amizade. Porque tem coisas que a gente não consegue conciliar. E tem gente que há anos está tentando harmonizar trevas com luz. Não se consegue, querido. É exercício inútil. Às vezes precisamos de atitude extrema. Rompa de vez, se necessário for. Quebre o relacionamento, se necessário for. Mude de ambiente, saia do lugar, peça demissão, mas pelo amor de Deus, tome uma atitude que possa preservar a sua vida. Entra ano e sai ano e você com a mesma queixa. Entra ano e sai ano e você com o mesmo argumento. Entra ano e sai ano, eu já não aguento mais. Tem gente que quando vê você, desvia, muda de rua, você entra no outro banco, sai pela outra porta, porque não aguenta mais com essa ladainha. Faça alguma coisa pelo amor de Deus, mude de vida. Entra ano e sai ano, e você com as mesmas coisas, que chatice. Perdoe minha expressão, é um saco. Faça alguma coisa, tome uma atitude, rasgue, mude de lugar, mude de ambiente. Não receba mais na sua casa. Tem gente que vai na tua casa, fala, e você, quando ela sai, você fica doente. Mas você não sabe dizer: não entre mais aqui. Quer um conselho? Bote uma vassoura de cabeça para baixo atrás da porta e diga para ela: quando sair, olha atrás da porta. Não tem gente que é assim? É misericórdia mesmo. Era para você dizer assim: queime ele, Jesus. Queime a vassoura e a pessoa, não é teu pastor, não. Querido, tem gente que é assim. Vive um inferno, uma angústia, por conta de uma pessoa que é atribulada e chega cheia de tribulação e descarrega tudo em cima de você. Quando ela sai, ela te estrupia. A Bíblia diz que eu tenho que me afastar dela. E não adianta você estar passando por isso e vir para mim: pastor, de novo aconteceu. Minha irmã, tenha paciência. Meu irmão, não aguento mais esse negócio não.
Toma uma outra atitude. Radicalize, corte. Corte. Você diz, hoje à noite vai ser um momento santo. Aí vocês começam orando, depois saem, vão para a porta da casa, depois se afastam, vão para o lugar escuro e dizem assim: Senhor, vem junto, vem junto, vem junto. Sabe o que ele disse? Quem vai lá é outro. Eu não. Aí depois você faz o que tem que fazer, chora e diz: amanhã vai ser diferente. Dorme anestesiado, feliz da vida, acorda no dia seguinte, faz a mesma coisa. Teu patrão quer que você faça um caixa 2, quer que você seja fraudulento, quer que você seja desonesto. Não venha com esse papo dizendo: pastor, eu preciso do emprego. Mais do que o emprego, você precisa de Jesus. E o Senhor honra a quem o honra. Tem um irmão aqui, como eu não o consultei, não vou dar o nome dele. Dia desses eu fui visitá-lo em casa. E ele me disse que pediu demissão do emprego. Quando ele foi pedir demissão do emprego, o patrão disse: eu te dou uma promoção. E ele disse: não, eu quero deixar o emprego. E o patrão lhe disse: eu aumento o seu salário. Era tudo o que ele precisava, início de casamento, um bocado de dívida para pagar. Eu nem sei se ele tinha tanta dívida assim, mas início de casamento, um bocado de coisa para pagar, um aumentozinho faz um bem tremendo, né, velho? Mas ele disse que passando pela rua viu as pessoas consumindo o produto que ele vendia, e viu que o produto que ele vendia provocava desordem e destruição na vida das pessoas, e ele pensou consigo: eu, servo de Deus, estou contribuindo para que esta miséria aí continue? De jeito nenhum. Voltou para o trabalho e disse: eu quero ser demitido. Meu filho, eu te dou uma promoção, eu quero ser demitido. Eu te dou um aumento, eu quero ser demitido. Foi demitido, penou algumas semanas. E como a Bíblia diz que Deus honra quem honra, Deus abriu uma outra porta e ele está sentado servindo a Deus. Agora preste atenção que eu vou lhe dizer, porque isso é sério. Não tome atitude baseada na minha fé, não. Não diga: como o pastor disse isso, amanhã eu vou pedir demissão do emprego. Não tome baseado na minha fé, não. Tome baseado na tua fé. Se você tiver fé, tome a atitude, porque Deus vai honrar a sua vida. Deus honra, e Deus honra mesmo. Finalmente, querido, o texto nos ensina que para sermos vitoriosos, aonde temos sido derrotados, nós precisamos tomar atitudes, por vezes, radicais. Contrarie sentimentos, rasgue relacionamentos, quebre acordos, saia de lugar, tome prejuízo. Está lembrado de Amazias, que nós refletimos aqui? Mas tem o Senhor para nos dar, se nós perdemos por causa do nome dEle. E a Bíblia diz que as perturbações que Deus te tem dado é para criar dentro de você um vale de esperança. Porque algumas vezes só saímos de onde estamos quando a tribulação bate à nossa porta. Ouça, tem gente que quando a tribulação bate à sua porta, ele procura atalhos para resolver. Outros, quando a tribulação bate à sua porta, ele vai para os pés da cruz. E lá nos pés da cruz, eles têm encontrado libertação e vitória. Meu amado irmão, eis que te darei o vale de Acor como porta de esperança. No vale de Acor, Acã morreu, mas lá pode ser o início de uma nova vida para você. Você pode ser vitorioso aonde está sendo derrotado. Não fuja, em frente, pois debaixo da unção do Senhor você será vitorioso.